Agora, já que você fala que todo baiano é teu amigo, né? Vamos falar do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Em entrevista, Velho Vamp, Mauro César Pereira, que é um assunto que o Mauro tem entrado muito, ele afirmou, Mauro, que vai acatar a decisão dos clubes sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, mas deixou claro que vai alertá-los sobre os impactos dessa decisão no calendário e na economia do futebol. Foi a primeira vez que o dirigente se manifestou desde que 11 clubes pediram a interrupção. É o do Futebol Forte, né? Forte Futebol. Liga Forte Futebol. A Liga Forte Futebol, todos os clubes se posicionaram para paralisar. Entre eles, Atlético Paranaense, Botafogo, Fluminense, Vasco, né? Tem mais algum grandão que tem o Cuiabá, Cruzeiro. Também Cruzeiro. Esses clubes se posicionaram para a interrupção. São 11 da Série A. E ele diz que foi a primeira vez, ou seja, já é uma maioria. Menor. Já é uma maioria na Série A. Foi Bahia, Red Bull Bragantino, Vitória e tem mais um. Não, mas vamos lá. Se a Liga Futebol Forte já é a maioria sem o Grêmio e o Juventude, ela já vai ganhar. O Juventude é da Futebol... Juventude sim, o Grêmio não. Grêmio não, então já são 12. Juventude e o Inter acho que também é da Forte Futebol, mas aí já tá dentro. Já tem O Inter é. São O Inter 11. São 11 da Série Então A, são 11 a favor da paralisação. Incluindo os 11. gaúchos, Bom, então já é uma maioria. Foi a primeira vez que ele se manifestou, desde que esses 11 clubes pediram a interrupção do torneio. O presidente afirmou que as decisões serão tomadas pelo Conselho Técnico, convocado para o dia 27. Isso é uma palhaçada também. Se é para decidir, tem que decidir agora. Não é no dia 27 de maio. Me desculpa. Aí a gente tem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Vasco. São esses os times da Série A que fazem parte da Liga Forte União. Palmeiras, Flamengo e São Paulo também se manifestaram contra a suspensão e ainda não mudaram de ideia. Eu vou ler aqui a declaração do presidente da CBF para depois passar a palavra para o Mauro, para o Vamp e para o Bruno Prado. Vamos lá. Primeiro, reitero sempre a nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul. Sobre o pedido de paralisação, é interessante que possamos ouvir todos os clubes para definir. Não é tão fácil assim. Mas somos todos democráticos. Vamos mostrar aos clubes o contraditório dessa paralisação, mas vamos respeitar a decisão deles. Vamos destacar, olha, temos um calendário difícil e a paralisação vai deixar ainda mais difícil. Ele continua. Vou dar só um exemplo do que acontece quando o brasileiro para. No Maracanã, principalmente quando joga o Flamengo, que tem uma média de público alta, emprega ali no momento 1.200 pessoas. Essas pessoas não estão na folha de pagamento do Flamengo, mas fazem seu trabalho e recebem sua cota. Com essa cota dão sustento às suas famílias. Ele sai dali e vai no supermercado comprar os alimentos para que suas famílias não fiquem com fome. Temos que olhar por essa ótica também. Muita gente depende do futebol. Essa é a declaração do presidente da CBF. Eu só quero deixar claro, tá? Não deixando minha opinião, que eu sou a favor da paralisação, mas só quero deixar claro que ele não está preocupado com os 1.200 funcionários botarem ou não a comida em casa. Aí é minha opinião. Ele está preocupado com os patrocinadores que enchem o bolso da CBF, ele está preocupado com o futebol como negócio e ele tem esse direito. Mas daí ele querer dizer, para ter uma reflexão, pensar nos 1.200 funcionários do Maracanã, aí eu acho hipocrisia. Não acho que é nisso que o presidente da CBF está pensando. Eu acho que ele pensa no macro, num business, né? Num mega negócio que é o futebol, inclusive para ele, CBF, que tem vários patrocinadores botando milhões de reais dentro da entidade por causa do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro, ele já joga na conta dos clubes. Tirou a responsabilidade da CBF. Agora, pro dia 27 de maio, também acho que não vai adiantar muita coisa.
Vamos lá. Primeiro, assim, a CBF, quando ela define o calendário, ela não consulta os clubes. Agora que ela está com um problema para resolver, ela consulta os clubes. Isso é um absurdo, evidentemente. Isso independe de quem está na presidência. Com os outros também era assim. O Edinaldo é o primeiro, ele está mantendo o padrão, digamos assim. Eu acho que a discussão agora tinha que ser o seguinte. Bem, vamos parar o campeonato? Para quê, quando e com que objetivo? Essa discussão até agora não apareceu. De novo, serei bem claro aqui e tenho certeza que os cafajetes, biltres, vagabundos, etc., vão distorcer o que eu vou falar. Porque tem gente que é inexpressiva no universo da comunicação, do jornalismo e que aproveita para pegar carona. Porque, modéstia à parte, eu tenho uma repercussão grande, né? Não é por acaso. Né? Eu tenho, inegavelmente, uma capacidade de fazer as pessoas pensarem, concordando, discordando. E você fala o que você pensa. Eu acho que nisso você ganhou respeito de quem te acompanha. Eu tenho autocrítica, isso eu faço bem, porque esse é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Nosso trabalho é esse. O Vampeta faz isso, o Bruno faz isso, você faz. Todos nós fazemos isso, porque o nosso trabalho é esse, fazer o cara pensar. Então você não pode ficar só falando óbvio. A coisa mais fácil do mundo é alguém falar assim, vamos parar o campeonato? Vamos parar o campeonato, vamos parar o campeonato, fica repetindo igual um robozinho. Você não se compromete, tudo. Por que eu vou assistir um cara que fala isso? Você tem que tentar. Eu fiz vários comentários aqui no UOL, no meu canal no YouTube, na TV Cultura, os lugares que eu trabalho, explicando o que eu penso sobre isso. E eu penso sempre assim, de que maneira o futebol pode ajudar as pessoas. O futebol está ajudando as pessoas. Eu estava vendo lá uma foto lá na quadra Gaviões da Fiel, uma montanha lá de mantimentos, de material para mandar para o Rio Grande do Sul. A torcida Nação 12 do Flamengo está mandando uma equipe de pessoas para lá para ajudar. O Atlético fez aquele movimento no final de semana espetacular no seu estádio. Então o futebol está ajudando. A camisa do Flamengo estava lá, o patrocinador abriu espaço para colocar lá o SOS. São Paulo também. São Paulo também ontem. Série B, Esporte. Também o patrocinador. Esporte teve fila lá no estádio para as pessoas colaborarem. Então, a capacidade de mobilização do futebol está ajudando o povo. Parte do que está socorrendo as pessoas, sim, vem do futebol. E quando você para os jogos, você desmobiliza o futebol. Né? Além dos efeitos colaterais que podem surgir para pessoas que trabalham, para clubes, etc. Isso é evidente, isso é evidente. Mas vamos lá, então tem que parar o futebol. Mas com que objetivo? Esse é o ponto que eu estou me batendo e os canalhas, os biltras estão, os patifes, né, distorcendo. Porque isso dá engajamento. Então o cara faz com esse intuito. Já está cada engajamento. Exato. Isso é uma verdade. Aí o cara vai lá e faz isso porque o cara que não gosta, porque o Mauro faz um comentário que eu não gostei, porque ele torce do Flamengo, começou a não criticar o Flamengo. Acabei de criticar que o ídolo do Flamengo. Não é? Pô, o cara não me conhece, o cara não acompanha, e isso dá engajamento. Tá bom, paciência, se você é inexpressivo e se alimenta das minhas sobras dos comentários que eu faço, isso te faz ter alguma relevância, continue assim, gritando, feito um bobão aí, e tudo bem. A reunião vai ser no dia 27, né? Deveria ser antes, evidentemente, faz por videoconferência, ele manda o representante, sei lá como ele vai fazer, já que ele está na Tailândia, o Edinaldo. Mas eu vejo da seguinte maneira, a Conmebol, ela não quer saber. Ela já marcou. Dia 4, dia 8, o Grêmio e o Inter vão jogar. A priori, os clubes estão acatando, porque o Grêmio volta a treinar lá na PUC, em Porto Alegre, já que não pode treinar no Parque Gigante que está alagado. Voltou hoje, né? Voltou hoje. Então, quando a Conmebol fala, tem jogo, os clubes acatam. Né? Então, vão jogar. Bem, se vão treinar e vão jogar, gente, é óbvio que não é a condição ideal. Esqueçam a questão da isonomia, infelizmente não vai ter. Isonomia seria o Grêmio e o Inter jogando no seu estádio, com todas as condições, e a catástrofe é mais forte do que o futebol. Então, essa é uma situação de emergência que você tem que buscar uma maneira de fazer com que o futebol continue, porque os caras têm que jogar, os clubes têm que arrecadar, têm que viver. Os clubes do Sul, o comércio de Porto Alegre, quando possível, vai ter que reabrir. A indústria vai ter que voltar a funcionar assim que possível, porque não dá para ficar parado o tempo todo. E vai ter que ser paralela à reconstrução. E o futebol vai poder ajudar muito nisso também. Porque vai chegar a fase também de reconstruir o que a água invadiu e levou. Né? Nas casas, nos clubes de futebol. E, Mauro, até pro meu pensamento, tá? Que eu sou a favor de paralisar, mas eu era a favor por 15, 20 dias. Eles já acabam com essa possibilidade, sendo a reunião no dia 27. É por isso que eu falo, como bota a reunião no dia 27? Eu acho que tem que parar com algum objetivo. Parar por parar não me parece inteligente. Aí me parece uma medida meramente solidária. E em alguns casos, até alguns políticos aí, é demagogia, né? Ou gente pensando só no futebol, assim, para tudo para não abrir pontos de vantagem que o meu time vai voltar para o campeonato. Tem muita gente pensando assim. E como tem? Como é que o cara consegue pensar em futebol estando, nesse momento, lá dentro, vivendo essa situação? Sinceramente, que se dane futebol, o que vai acontecer com o meu time? Isso aí eu vejo depois. Jogo remarcado, isso é secundário, gente. É uma estratégia. É engraçado que aí eles invertem, como se quem falasse para continuar o campeonato pensasse assim, é o inverso. Eles é que não estão ligando para nada. Esses caras não estão ligando para nada. Essa turminha aí de
idiotas. Então, o que acontece? Para o campeonato, dia 27, dia 4, dia 8 tem jogo. O que seria mais lógico? Eles vão treinar até o dia 4 para jogar. Para o campeonato, um pouco antes ou um pouco depois, no dia que o Grêmio e a Juventude puderem voltar a jogar, para encaixar os jogos atrasados. São 3 jogos. Dois vai ter mais um agora, com a próxima rodada, né? No final de semana. Então, são 3 jogos atrasados. Então, para durante 10, 15 dias, para que nesse período, Grêmio, Juventude, Internacional e Criciúma, que tem só 3 jogos, os jogos adiados por outras razões, possam realizar as partidas atrasadas. E os adversários dessas 4 equipes, as 3 gaúchas e uma de Santa Catarina, que por outras razões também tem jogos atrasados, enfrentariam esses times. Aí você ajusta o calendário, vai ter uma rebarba ou outra de um joguinho ou outro ali meio perdido que não foi possível encaixar, mas diminui o tamanho do problema. E como foi dito, inclusive eu publiquei isso no meu blog, falei aqui na semana passada, que eu apurei com uma fonte lá da CBF, que a CBF admitia adiante, quando possível fosse, a ideia de os clubes saírem do Rio Grande do Sul para jogar em outro lugar. E é o que vai ter que acontecer. Hoje, no noticiário, você vê lá que o estádio do Grêmio está cercado por água, a Arena do Grêmio, e o Beira-Rio vai levar 1 mês para trocar o gramado. Então, se tudo correr bem agora, não tiver mais problema nenhum, 1 mês para trocar o gramado. Então, significa o quê? Eles não terão condições de jogo. Por exemplo, a isonomia não vai ter, porque não vai ter como jogar lá, infelizmente. E por quê? Não é porque eu não quero isso, ninguém quer. Porque a catástrofe é maior do que o futebol, é maior do que o nosso desejo, é maior do que os nossos esforços. Nós não temos como controlar. Então, você tem que buscar soluções para seguir. Como a indústria vai ter que reabrir, o comércio vai ter que voltar, a escola vai ter que voltar, porque a vida vai ter que seguir. Mas não vai seguir da maneira ideal, não tem como. Depois do que aconteceu, não vai ser o ideal, infelizmente. Então, eles deveriam ter um plano, eles não têm. Olha, vamos parar aqui no dia... Os 13 clubes aí, né? 12, 13. Vamos parar. Mas, olha, a nossa sugestão é essa aqui. Paramos do dia tal ao dia tal, realiza-se partidas atrasadas nesse período. Eu ofereço aqui o meu estádio, ofereço aqui o meu CT. O Palmeiras e o Flamengo já ofereceram, inclusive, né? O CT para treinar, um no Rio. Atlético Paranaense o Atlético também ofereceu, também o Petralha lá em Curitiba. E define onde vai jogar, como é que vai ser. Vamos jogar em Santa Catarina, que é mais perto, tem mais torcedores de Grêmio Internacional, por exemplo, né? No caso dos 2 de Porto Alegre. Pode ser Figueirense, Avaí, um outro estádio no interior do estado. Vai vir para São Paulo, que tem mais estrutura, tem mais CT, tem mais estádio, tem a questão logística, né? Outra coisa que eles poderiam discutir, vamos imaginar que o Grêmio tenha 3 jogos para disputar, um como mandante, um como visitante e um como mandante. Que tal inverter o mando de campo desse jogo do Grêmio? Ou seja, o Grêmio vai jogar contra o time X, seria fora, faz em casa e no segundo turno faz fora. Para quê? Para o Grêmio não ter que viajar agora, nem o Inter, porque já estão sacrificados demais. Isso é solidariedade, porra. Isso é ajudar, é pensar no outro, de forma objetiva, e não com blá blá blá, com demagogia, com ataques a quem pensa diferente, que é o que esses caras estão fazendo na internet, jornalistas inclusive, gente que não leu o que eu escrevi. Do Sul ou de geral? Do Sul, de fora do Sul também, caroneiro, tentando pegar carona. Essa gente não está preocupada com futebol, com as pessoas, está preocupada com futebol e com engajamento em rede social, no meio da catástrofe. Que gente pequena, que gente vil, baixa. Mesquinha é pouco para esse pessoal. Não são todos, claro, mas alguns. Alguns são desinformados. O cara vai lá e me questiona. Eu falo, vem cá, você está me questionando por uma coisa que eu não falei? Eu não falei isso. Não, mas não sei o que. Eu respondo pelo que eu falei, não pelo que você está entendendo. E claramente o cara não viu o comentário. Como não vai ver esse comentário? Vai ver um corte. Alguém vai tirar o corte que eu falei, que são mesmo uns idiotas, né? Que não têm coragem de tomar uma posição e covardes. São covardes. E vão pegar esse trecho e vão ficar em cima desse trecho. Mas não vão ver todo o comentário. Dei aqui quantas sugestões? E esses caras todos... Não, você foi o primeiro que deu aqui a sugestão de que os clubes deveriam pegar renda, que, sendo sincero, as pessoas assistem. Muitos podem ter se inspirado nisso. E você foi o primeiro a ter a coragem de dar essa opinião. É o que eu falo, eu discordei de você. Não, você compartilhou. Mas você tem a coragem de falar o que você pensa. É por isso que você tem dimensão. No sábado, o dirigente do Flamengo falou exatamente a mesma coisa que eu falei aqui. Eu falei isso aqui. Não, o Flamengo que está falando o que eu falei antes, muito antes do Flamengo falar, eu falei, joga que você ajuda os caras no Sul, ajuda a turma lá no Sul, o povo do Sul. Se você para de jogar, você abre mão da mobilização, você não traz a sua torcida, você não tem os espaços de mídia que um jogo tem para exibir cartaz, painel, camisa com SOS, enchentes, colabore e ajude. Porque, gente, no Brasil, quando acontece uma desgraça, em pouco tempo, uma outra desgraça vai lá e ofusca a anterior e o pessoal esquece o que aconteceu. Isso é muito comum aqui no país. Se você pegar o caso, por exemplo, para pegar um episódio que aconteceu lá em Porto Alegre, a Boate Kiss, no interior gaúcho, perdão.
depois de um tempo saiu do noticiário. Ainda tinha coisa acontecendo. Mas Petrópolis, litoral norte de São Paulo. São Paulo, garotos do Ninho. O único jornalista que lembra todo dia 8 a morte dos 10 garotos do dia 8 de fevereiro de 2019 sou eu. Sou o único. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Eu todo dia 8 eu lembro. Coloco na rede social, falo nos meus espaços, sempre que possível e tem uma novidade, publico no blog. Publiquei uma série de textos, entrevistei todo mundo, família, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, o Flamengo, na ocasião, depois do que aconteceu. E todo dia 8 eu lembro, para não deixar esquecer, porque caiu no esquecimento. Aí quando faz aniversário, mais um ano da morte dos meninos, 10 garotos morreram queimados vivos no CT do Flamengo. Ninguém foi preso, ninguém foi punido. A justiça não aconteceu. Quem é que lembra? Eu lembro. Quem mais? Por que não lembra? Porque a gente esquece. E o futebol ajuda a lembrar que tem algo muito sério, muito grave acontecendo no país e que nós temos que ajudar essas pessoas. Então, a paralisação, ela desmobiliza o futebol. Ela tem que ter uma razão. E a razão que eu acho seria essa, então, pelo menos. A gente faz jogos dos times gaúchos contra os seus adversários, da melhor condição possível para eles, procurando facilitá-los, né? Porque já estão muito sacrificados. E o campeonato segue na medida do possível. A Conmebol nem quer saber. Ela marcou dia 4 e dia 8. Jogo fora de casa, em tal lugar. Se está fechado o aeroporto de Porto Alegre, ela não quer saber, né? Pega um ônibus, vai para outro lugar, um trator, o que for, entra num avião em outro lugar. É isso que ela, o recado que ela dá. E foi na calada da noite, na madrugada de sábado para domingo, que ela publicou lá no site. No meio da noite, no fim de semana. E o outro jogo local a definir. Ou seja, vocês escolhem um lugar para jogar aí. Como ela fez com o próprio Del Valle em 2021, quando o Grêmio foi jogar lá no Paraguai. O governo do Equador proibiu os jogos, a entrada de estrangeiros no país durante a pandemia do novo coronavírus. E aí falou, joga aqui no Paraguai. Aí o Del Valle foi para o Paraguai. A Conmebol não adiou. Quando que vai poder voltar? Quando que o governo vai liberar? Não, joga em outro lugar. Se vira. Para a Conmebol, realmente tem uma pegada, o show deve continuar, né? É isso aí. Agora, o campeonato parado, ele tem sim efeitos colaterais. Eu peguei até uns números aqui, ó. Isso que ele falou faz um certo sentido, né? Por exemplo, um jogo no Maracanã, trabalham 2.500 funcionários diretos, mais 900 de segurança, CT, etc. 1.500 pessoas em torno do estádio, ambulantes, cara que vende cerveja, cara que vende comida e tal. O cálculo de mais ou menos, fui buscar essa informação, 5.000 pessoas mais ou menos trabalham num jogo no Maracanã. Fluminense e Flamengo jogam lá. Então tem isso também. No Barradão também tem um povo que trabalha no Barradão. Na Fonte Nova também vai ter. E no estádio do Atlético, no Mineirão. Então você tem, de fato, um efeito que atinge pessoas. Se isso vai melhorar a vida das pessoas que estão numa situação extrema, paciência. Todos vão fazer um sacrifício em prol desses. Mas se não tem um efeito prático, eu não entendo a paralisação. Então, já que é para parar, beleza, eu concordo. Mas qual o plano? Usem esse período da paralisação de forma inteligente. Talvez refazendo os jogos. Não agora não. Depois desses jogos aí da Libertadores da Sul-Americana. Porque os times estarão novamente em atividade. Não vai, agora, isonomia não vai ter. O Grêmio vai jogar, por exemplo, com o Estudiantes. Esse jogo é decisivo para o Grêmio, né? E vai ser com o mando do Grêmio. Não vai ser em Porto Alegre. Ele ganhou lá, em La Plata. Mas vai ter que jogar em outro lugar. Então, é lógico que é ruim para o Grêmio. Jogar na Arena seria muito melhor. Vai jogar em outro lugar. Sabe-se lá onde vai ser. Então, ele perde, claro que perde. Vai ter isonomia? Não vai ter. O Estudiantes vai falar, paciência, eu estou aqui. Acontece. Não tenho responsabilidade. E vai jogar, como o Grêmio recebeu o Del Valle em casa e jogou em campo neutro em 2021 por conta da decisão lá do governo do Equador. Então é isso, não é difícil entender. É só prestar um pouco de atenção, é só pensar um pouquinho. Mas os caras estão preocupados, é o que você falou. Atacar a mim, muitas vezes, é interessante para os caras. Distorce a realidade, coloca lá algo que eu não falei. Alguns acreditam naquilo, aí atrai aquele cara que é meu rei. Atacar qualquer pessoa que tenha um certo engajamento. Exato. Porque aí você pega todo mundo que já não gosta daquela pessoa e vai compartilhar. A incapacidade do cara parar, pensar, dar uma sugestão, provocar uma reflexão, que a gente está fazendo aqui. Então o cara fica ali, vomitando uma série de besteiras. É o que acontece. Agora, como consegue ter sangue frio para pensar nesse tipo de coisa no meio de uma tragédia como essa, é que eu não consigo imaginar. Tem que ser uma pessoa muito, muito sórdida, uma pessoa muito ruim, entendeu? Para fazer esse tipo de coisa. Você está preocupado em buscar engajamento, atacando alguém num momento tão difícil, né? Para tanta gente. Não é hora para isso, né? Mas, enfim, essa é a nossa realidade. A rede social apenas, ela é uma espécie de um esgoto onde esse pessoal aparece. E como a gente também está lá, a gente tem que estar lá, não tem como não estar, né? Então a gente acaba convivendo. Mas nunca vão vencer. Não vão vencer.
Pode bater à vontade, que vão tomar de volta e vão cair no final, porque são muito pequenos para me enfrentar. Agora, é muito bom. Eu gosto dessa personalidade de Mauro César Pereira. Vão ganhar. Eu gosto mesmo. Não ganha. Agora, uma coisa que eu pergunto para você também. Ninguém tem aqui, ninguém tem, eu acho. Hater, não. Não, tem coleguinha que tem. Eu já vi coleguinha que tem uma opinião fora do ar e outra do ar, porque não quer se comprometer com torcida, com milícia digital. Eu tô ligando para esse pessoal, não. Aqui no nosso programa todo mundo aqui. fala. Não, eu sei. Aqui, lugar. Graças a Deus, a gente fala. Agora, uma pergunta para todos vocês, inclusive pro Mauro. Quem ganha essa queda de braço? Porque não é simples como parece. De um lado tem 11, do outro tem 10. Só que do outro lado que tem 10, você tem aqueles que politicamente você sabe que tem mais força. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Só esses 4 aí, eles já têm muita força. O Bruno falou que foi política, inclusive. Né? Eu vi que o grupo... Corinthians, Red Bull Bragantino, Vitória e Bahia não... eles estão isentos. Tinha um grupo de 11... então eles estão em cima do muro, é isso? Só Flamengo e... O que decidir eles vão. Flamengo e Palmeiras... publicamente... Não, São Paulo... São Paulo também? São Paulo já se posicionou a favor da continuação, não já? Não sei se firme, mas... Não, nos bastidores eu acho que já. Eu acho que já. Eu sei que Flamengo e Palmeiras mesmo... Flamengo e Palmeiras se pronunciaram a favor da continuação. Corinthians, Red Bull Bragantino, Vitória, Bahia e tinha mais um... que tem a Liga Forte Futebol e eles juntos, em conjunto, são 11 times da Série A, em conjunto eles divulgaram uma nota que os clubes da Liga Forte Futebol são a favor da paralisação. Né? Então foi uma coisa conjunta ali. Né? Nessa queda de braço, vocês veem algum favorito? Então, o que me parece claro, o presidente da CBF está na Tailândia, o Edinaldo Rodrigues, porque vai ter o Congresso da FIFA sexta-feira, inclusive vai divulgar a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil é candidato. Né? Então, ele está na Tailândia para o Congresso da FIFA. Então, eu acredito que só vai ter alguma coisa lá no dia 27 mesmo. E eu acho que a intenção é esperar para ver o que acontece. Aí no dia 27, ele vai ver a situação, o Inter e Grêmio estão treinando, tem algum lugar que já escolheram para mandar os jogos? Aí eles reacertam. Aí pode até ter uma paralisação para fazer o que o Mauro falou. Temos tantos jogos atrasados. Então, para a rodada normal, vamos cumprir esses jogos em 15 dias, 20 dias, e aí volta todo mundo. Então, eu acho que a CBF não vai se posicionar antes do dia 27, a não ser que fosse uma coisa unânime, todos os clubes ali, mas não é o caso. E, segundo alguns colegas jornalistas, tem até alguns clubes que publicamente são a favor e nos bastidores não são tanto assim. Então, não há uma unanimidade. Então, acho que só dia 27, e aí ele vai ver como é que tá. Aí a gente vai tomar uma decisão. Acho que ele vai empurrar até lá. Só dele ter jogado pro dia 27 pra mim é uma vergonha. Tipo, a CBF é uma vergonha, gente. Sendo a favor ou contra, tem que tomar decisão. Jogar pro dia 27. Ou no mínimo dizer, olha, agora a gente quer esperar. Nem que a posição seja essa. Sim. Agora a gente quer aguardar e daqui a 15 dias nós vamos ver como é uma falsidade, porque ele mostra que ele quer continuar. E ele faz uma reunião pro dia 27, aí é ridículo. Para mim também é bem claro que o presidente quer continuar. É lógico. Ele deveria também ter uma proposta. Chama lá o pessoal lá, os dirigentes, o pessoal que faz a tabela. Olha, me apresente uma proposta. Agora tem a data da Conmebol. Isso que eu falei aqui. Ele já poderia falar, olha, nós temos uma proposta tal. Se ele não consegue fazer a apresentação disso lá na Tailândia, alguém faz uma coletiva, o diabo que for, e fala. Alguém na CBF lá no Rio. Pode falar, a nossa proposta da CBF é essa, vamos fazer isso, e vamos no dia 27, dia 25, dia 22, sei lá, ontem, apresentar para os clubes. Porque, gente, eu falei isso no começo e vou repetir. No meio de uma crise, no meio de uma tragédia, as decisões não podem ser emocionais, elas têm que ser racionais. Se você pensar com emoção, você vai tomar decisões erradas. Por mais difícil, alguém tem que ter calma numa hora difícil, né? Até citei outro dia um exemplo, a mesma coisa. Qual é a recomendação que o comissário de bordo dão no avião? Se você precisar usar a máscara. Se você tiver uma criança do lado, uma pessoa idosa, uma pessoa coloque com problema, nela primeiro. Você coloca primeiro e você. Você está maluco? Depois da pessoa. Não, e você depois da pessoa. Por quê? Porque se você colocar na pessoa que precisa de ajuda, você pode ficar mal, você pode desmaiar, você pode não ter condições, né? Então você põe primeiro em você. Isso é o quê? O natural seria o quê? Você primeiro vai correr para ajudar a criança, ajudar a pessoa idosa, a pessoa que precisa. Mas não é o certo. O certo é o contrário. Para o bem dessa pessoa que depende de você. E todo voo, avião, eles explicam isso. Porque isso tem que ter incutido na nossa mente. Um dia estar no avião acontecer um problema. Mas isso chama-se o quê? Pensar friamente no meio de um momento limite. De você estar num momento extremo. E tudo tem que ser assim.
No meio dessa crise, você tem que pensar sim no aspecto dos empregos, no aspecto econômico, em todos, e prioritariamente nas pessoas, e como ajudá-las. Então o futebol está ajudando, mas meio na marra, né? Mas poderia ser uma coisa mais planejada. Por exemplo, os clubes se reuniram para discutir a paralisação aí, esses 13 clubes. Saiu alguma ideia daí? Saiu alguma união? Todos vamos ceder tanto da renda? Algum deles sugeriu, por exemplo, olha, eu aceito, como eu falei agora, inverter mando de campo com os times do Rio Grande do Sul para facilitar a sua logística nesse momento inicial, né? Alguém sugeriu isso? Nada. Vamos parar. O do Atlético Goianiense mesmo, o Danilo Lavieri do UOL perguntou, o senhor era contra a paralisação? Eu sou de grupo, então, tudo bem, legal, você é de grupo, você parou, mas qual a ideia que você tem, amigo? E eles tinham se posicionado, tanto o Goianiense quanto o Paranaense, contra, aí foram com o grupo a favor. Então, apresenta a sugestão. Eu escutei pouco você, meu grande amigo Marcos André. Eu sou a favor de continuar e o futebol ajudar. A gente não falou isso no programa? Não, a gente não. Quem falou isso foi o Mauro, você copiou o Mauro. É isso, amigão. Eu sou a favor. Não vem com essa notinha também, não. É feio copiar as coisas boas? Você quer copiar sua coisa ruim aí, ó. Mas no segmento todo errado, eu não. As coisas boas, eu tô sempre caminhando. Você vai sempre acompanhando ali, é boa. É verdade, pô, assim, ó, doar renda. Tudo com a hora vai ter que sair, pô. Vai ter que sair, ó. Subiu de novo lá, subiu água lá de novo, né? Vai subir. Vai subir. Tá bem preocupante. Já subiu um pouco, mas já tá preocupante de novo. Tava falando com o Bruno, o Juventude tá treinando, né? Voltou a treinar. Acho que o Grêmio e o Inter voltam a treinar hoje. Vão treinar hoje. Em algum momento vai ter que voltar a jogar. Tem isso ainda, né? A água vai subir. A Lívia, que é minha esposa, que é do Sul, tá super preocupada, que ela tá fazendo a previsão do tempo aqui da Jovem Pan. Tudo indica que vai chover muito de novo nesse fim de semana. Então, a situação pode piorar de novo. O que eu não gosto é a covardia da CBF. Covarde, se posicione, fale, nós não queremos parar o Campeonato Brasileiro, que é o que eles estão deixando muito claro. Empurrar essa reunião pro dia 27, eles dizem, queremos continuar, vamos te fazer de otário se você é a favor da paralisação, e continua. É muito mais honesto falar, queremos continuar, vamos continuar até o dia 27 de maio. Sim. Depois dessa reunião, porque se quisesse mesmo que fosse uma democracia, como disse o presidente da CBF, a reunião já seria agora. Não interessa como. Vamos fazer agora, reunião com todos os 20 clubes da Série A. Pá! O que a gente vai decidir? Mais uma vez a CBF mostra ser covarde. Mais uma vez a CBF quer jogar na conta dos clubes, quer tirar da conta dela. Porque tá muito claro, Bruno, o que a CBF quer. Ela quer a continuação. E não é pensando, como disse o presidente, nas 1.200 pessoas que trabalham no Maracanã para botar comida em casa. É pensando na fortuna que entra na CBF por meio de patrocinadores do Campeonato Brasileiro. Ontem na declaração do presidente ficou claro que a opinião dele é que deve seguir. Aí ele tem essa questão, né, de política, tem clubes, é uma questão difícil e tem clubes que são a favor de parar. Então, para mim, me parece claro, a ideia é, joga lá pro dia 27, ali ele vai, vamos ver como é que tá, que ali talvez a pressão já seja menor. E é importante, eu concordo muito com o que o Mauro fala, se vai parar, tem que ter um plano. Assim, não é parar por parar, tem que ter um plano. Vamos parar por tanto tempo para fazer dessa maneira. Isso eu acho que é fundamental e é realmente uma coisa, é muito triste emocionalmente, é uma coisa muito complicada, é uma tragédia que aconteceu, mas quando você pensa em soluções, seja lá em qual área for, e aí no caso a gente está falando de futebol, você tem que ter uma solução racional. É um problema sério. O que a gente vai fazer? Tem que ter um plano, mas parar por parar não faz sentido. Tem que parar com um plano e tendo uma ideia do que fazer. Ô Mauro, e o Vamp, mostra uma certa covardia da CBF? Porque a gente tá comentando aqui, tudo bem, a opinião de cada um. Agora, jogar a reunião pro dia 27 de maio é uma afronta às pessoas, gente. Muito longe, né? Porra, ele chamou pro dia 27 de maio no dia... 12. No dia 12. 15 dias antes, pô. Tudo já pode estar se resolvendo daqui a 15 dias. É mais uma vez a CBF agindo de forma covarde, ou vocês discordam? Não, ela deveria, eu acho que ela deveria, já que ela nunca ouve os clubes para montar o calendário, ela deveria tomar a decisão e readequar o calendário, chegar com algo pronto então. Olha, tomei essa decisão aqui, vamos fazer assim, 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 algo razoável, né? Porque o que acontece, não está tendo diálogo. Está tendo o quê? Olha, eu sou a favor, sou contra, se reuniram, discutiram, alguém apresentou uma proposta, não tem proposta, cara, não tem nada, é assim, para e acabou. Parou. Por que parou? Qual a finalidade? Não tem. E ela também não sabe.
Também é evidente que a CBF não quer parar. Agora, antes um pouco, os 12 clubes pediram também para mudar o calendário, ajustar o calendário por conta da Copa América, que desfalcaria os clubes, vai desfalcar os clubes, e ela não quis. Falou que não dava. Lembra? Então agora ela quer ouvir os clubes. Quando os clubes se manifestaram, 12 deles, mais da metade da Série A, falaram, nós queremos uma mudança no calendário para não desfalcar e tal. Não foi um clube só não, foram 12. Ela falou, não pode, acabou. Aí agora fala, clube, vamos conversar? Porque antes era só dizer não. Agora ela tem um problema, ela tem que encontrar uma solução. E aí ela quer compartilhar. Vamp. Tudo muito difícil, né? Mas a CBF é isso, a entidade máxima no futebol. Tem que ter alguém que tenha uma visão e que compartilhe com os clubes também. Ela não pode tomar decisão também só sozinha, né? Não, mas ela tem que fazer a reunião na hora certa. Não, mas se é agora o momento, aí, a reunião é agora, não é no dia 27 de maio. 27, pô, muito tempo, né? 2 semanas. Isso foi feito num domingo. Foi domingo a gente no programa. Vai ser não nessa próxima segunda, na outra. O Bruno que leu lá no domingo. Sim, a gente então, foi dia 15. Muito tempo, cara. Foi dia 12 pro dia 27. São 15 dias. A gente no Canelada a gente falou isso. E aí vai a CBF empurrando, claro, porque o que ela pretende é não parar o campeonato. E aí no dia 27 de maio, daqui a muito tempo, vai ser decidida a situação do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez a CBF tirando o corpinho dela fora. Mais uma vez a CBF agindo de uma forma covarde. Então, tem que ser questionado. Não adianta jogar só na conta do clube, tem que jogar na conta da senhora CBF, sim, porque sempre foge quando o bicho pega.